Está começando mais um episódio do nosso Literatura Apócrifa. Um espaço onde a imaginação e a literatura se encontram para revelar novos mundos. Olá, queridos amigos e ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Literatura Apócrifa, o seu podcast onde a imaginação não tem limites e os clássicos ganham novas vozes. Eu sou o Rafael e estou aqui para a gente construir juntos mais um episódio dessa nossa jornada literária. Sabe aquela inquietude na mente, aquele e se que surge quando a gente ama muito uma obra? E se aquele personagem vivesse em outra época? Ou melhor ainda, e se essa história tivesse sido contada por um autor com estilo completamente diferente? Imagino que essa seja uma curiosidade que todo leitor apaixonado já sentiu, né? Pois então, aqui no Literatura Apócrifa, a gente leva essa brincadeira a sério, de um jeito muito divertido e inovador. A gente pega trechos icônicos da literatura e ousamos reimaginá-los sob a pena de outros grandes mestres, de estilos e épocas totalmente distintas. É uma verdadeira viagem no tempo e também na criatividade. E no episódio de hoje, vamos revisitar um dos pilares da nossa literatura brasileira, uma obra que ainda hoje gera debates acalorados e teorias apaixonadas. Dom Casmurro, do nosso gênio Machado de Assis. Sim, vamos mergulhar novamente nas angústias de Bentinho e no eterno mistério de Capitu. A proposta é a seguinte. Primeiro, a gente vai saborear um trecho da obra original para sentir toda a força da prosa machadiana. Mas a mágica acontece em seguida. A gente vai reler essa mesma passagem, mas reimaginada por três gigantes da literatura mundial, cada um com seu universo particular. Estão preparados? Porque hoje a gente vai ter a atmosfera densa, sombria e carregada de suspense psicológico de Edgar Allan Poe, a elegância, a ironia sutil e engenhosa de observação social de Jane Austen e, para completar, os labirintos intelectuais, as reflexões filosóficas e a erudição de Jorge Luis Borges. Imagina só, o mesmo ciúme, as mesmas dúvidas, mas filtrados por essas lentes tão únicas. É uma forma de redescobrir o clássico, de apreciar a versatilidade da escrita e, claro, se divertir com as possibilidades. Então acomodem-se da forma mais confortável possível e vamos juntos nessa jornada. Para começar, vamos relembrar as palavras originais de Machado de Assis em Dom Casmurro, no trecho em que a gente escolheu. Por falar nisto, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo, apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muita vez, só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto, cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar de minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator e uma estreia de ópera. Aquela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato e encontrei Escobar à porta do corredor.
Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei que tinha saído para o teatro, donde voltara receoso de Capitu, que ficara doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram os embargos de terceiros. Ocorrera um incidente importante, e tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era, mas agora já falaria depois. Não, falemos já. Sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia para não me meter medo, mas jurou que era a verdade pura. Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Sentiram a genialidade do bruxo do Cosme Velho? Sempre impactante, né? Bom, agora respirem fundo, porque a nossa primeira releitura nos levará para um terreno bem mais sombrio. Como Edgar Allan Poe, com a sua maestria de horror e de mistério, retrataria as angústias de Bentinho? Talvez fosse algo muito próximo disso. Poder-se-ia indagar, e com natural curiosidade, se a inclinação possessiva que outrora nutri por minha senhora, mesmo após o advento de nosso herdeiro e o transcorrer dos anos, não teria arrefecido. Devo confessar, com a franqueza que a narrativa honesta impõe, que tal sentimento persistiu. E persistiu, devo acrescentar, com uma veemência, tal que o mais singelo gesto, a palavra mais fugaz, ou qualquer demonstração de particular atenção por parte de outrem, era o bastante para me instilar uma inequívoca perturbação. Em verdade, não raro, uma mera indiferença percebida em seu semblante era suficiente para acender em meu peito as chamas da apreensão. Cheguei, confesso, a experimentar um desassossego universal, estendendo minhas suspeitas a todos os que a cercavam. Um vizinho que lhe oferecesse um cumprimento, um cavalheiro com quem partilhasse uma contradança, qualquer homem, fosse ele jovem ou de idade mais madura, tornava-se para minha mente inquieta motivo de receio ou desconfiança. É inegável que minha Capitu apreciava a admiração alheia, e o método mais eficaz para tal fim, conforme me elucidou certa dama em uma ocasião, consiste em também observar, pois não há observar sem que se demonstre de alguma forma o ato de ver. A senhora que me presenteou com tal sabedoria, suspeito, nutria por mim alguma afeição particular, e foi, presumivelmente, por não encontrar em minha conduta a correspondência que seus sentimentos talvez esperassem, que me explicitou, de maneira tão cândida, a natureza de seus próprios olhares insistentes. Outros olhos, é verdade, também me buscavam, embora não em grande número, e sobre estes me reservo o silêncio, tendo já admitido no início dessa crônica certas aventuras que o futuro me reservava, mas que à época eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais formosas damas que meus olhos encontrassem, nenhuma poderia aspirar à mais ínfima parcela do afeto que eu dedicava inteiramente a Capitu. Minha própria mãe, ouso dizer, não desejaria mais que metade dessa devoção. Capitu era o meu universo, e mais ainda, não havia dia em que vivesse ou laborasse sem que meus pensamentos a ela se dirigissem. Ao teatro, seguíamos invariavelmente juntos. Recordo-me de apenas 2 ocasiões em que me ausentei sem sua companhia. Uma para o benefício de um ator e outra para a estreia de uma ópera, a qual ela não pôde comparecer devido a uma súbita indisposição, mas insistiu, com veemência, que me pareceu quase excessiva para que eu não me privasse do divertimento. Já era tarde para encaminhar nosso camarote ao Sr. Escobar. Parti, portanto, mas retornei ao lar ao final do primeiro ato, o coração premido por uma vaga inquietação. Encontrei o Sr. Escobar à soleira de nosso corredor. Desejava falar-lhe, anunciou ele. Apressei-me em justificar meu regresso prematuro do teatro, alegando a preocupação que me acometera por Capitu, que ficara em casa padecendo de um mal-estar. Um mal-estar, diz o senhor? E de que natureza? Inquiriu o Sr. Escobar, com a polidez que lhe era característica.
Queixava-se de dores de cabeça e de um certo desconforto estomacal. Nesse caso, retiro-me. Vinha tratar daquele assunto dos embargos. Tratava-se, com efeito, de uns embargos de terceiros. Ocorrera um incidente de considerável importância, e tendo ele jantado na cidade, não quisera retornar à sua residência sem antes me comunicar o ocorrido. Contudo, diante das circunstâncias, propôs adiar a conversa. Não, falemos de imediato, suplico-lhe. Suba, por favor. Ela talvez se encontre melhor. Se porventura seu estado tiver agravado, então poderá retirar-se. Para meu alívio, Capitu encontrava-se não apenas melhor, mas inteiramente refeita. Confessou-me com um ar de contrição, que julguei encantador, que sofrera apenas uma ligeira dor de cabeça, mas que havia exagerado seu padecimento com o intuito de me proporcionar uma noite de entretenimento sem preocupações. Sua voz, no entanto, carecia de vivacidade habitual, o que me incutiu a suspeita de que ela dissimulava para não me alarmar. Todavia, assegurou-me, com juras, tratar-se da mais pura verdade. O Sr. Escobar, esboçando um sorriso discreto, comentou: Nossa estimada cunhada parece tão enferma quanto o senhor ou eu. Passemos, então, à questão dos embargos. Que transformação, hein? A tensão é quase palpável, não acha? Uma perspectiva completamente diferente. Bom, agora a gente vai mudar de ares drasticamente. Vamos deixar de lado o gótico de Poe e vamos adentrar os salões e as sutilezas da Inglaterra regencial. Como a incomparável Jane Austen, com a sua perspicácia social e diálogos afiados, nos apresentaria essa mesma cena. E já que tocamos em tais abismos da alma, indagarás, porventura, se aquela antiga e devoradora possessividade que por ela me cingia, qual sudário vivo, não persistiu, desafiando o tempo e a prole. Sim, criatura curiosa, persistiu. E com que fúria! Persistiu a ponto de o mais fugaz dos seus gestos me lancinar a alma como um estilete. A mais inócua sílaba ressoar em meus ouvidos qual prenúncio de traição. Uma insistência qualquer, por mais trivial, era tortura. E quantas vezes a sua gélida indiferença, qual sopro de cripta, bastava para gelar minhas entranhas. Cheguei ao delírio de nutrir ciúmes de tudo e de todos, sombras, ecos, o próprio ar que ela respirava. Um vizinho transeunte, um efêmero par de uma dança macabra, qualquer vulto masculino, fosse ele imberbe ou já marcado pelas garras do tempo, insuflava em meu peito um terror palpável, uma desconfiança que se enroscava em meu ser como uma serpente. Pois é verdade, e uma verdade que me sangra a memória, que Capitu deleitava-se em ser contemplada. E o artifício mais vil para tal fim, segredou-me certa vez uma dama de olhar viperino, é também o volver dos próprios olhos, pois não há ser visto sem que se revele o ato de ver. Essa mesma dama, cujos lábios destilaram tal sabedoria mundana, creio que por mim nutria algum afeto profano, e foi, quiçá, por não encontrar em minha alma sombria o eco de suas chamas, que me desvendou com cruel precisão o enigma daqueles seus olhos teimosos, que me perscrutavam como se buscassem desvendar os segredos de um túmulo. Outros olhares, é certo, também buscavam. Quais fogos fatos em noites de tempestade? Não muitos, e sobre eles um véu de silêncio hei de manter, embora já tenha confessado, no alvorecer dessa narrativa, as minhas aventuras ainda por vir, espectros de um futuro incerto. Mas, naquele tempo de febril devoção, por mais que a beleza feminina se ostentasse diante de mim, nenhuma delas, nem a mais formosa das serafinas, receberia a ínfima centelha do amor que ardia, qual pira infernal, por Capitu. Nem mesmo a genitora minha ousaria reclamar mais que um fragmento dessa adoração. Capitu era o meu universo, o meu firmamento e o meu abismo. Não respirava, não labutava, senão com o pensamento nela fixo, como moribundo na visão da morte. Ao teatro, esse palco de ilusões e tormentos, seguíamos juntos, como almas acorrentadas. Recordo-me vagamente de ter ido sem ela apenas 2 vezes. Uma em benefício de um histrião qualquer, outra a estreia de uma ópera funesta, a qual ela não compareceu por um mal-estar que lhe anuviou o semblante. Contudo, com uma insistência que me soou quase sinistra, quis que eu partisse. Era tarde para ceder o camarote a Escobar.
Saí. Mas o peso em meu peito, uma premonição horrenda, fez-me retornar ao findar do primeiro ato. E lá, à entrada do corredor sombrio, como uma aparição, encontrei Escobar. Vinha falar-te, disse-me ele, a voz um murmúrio na penumbra. Expliquei-lhe, com a respiração entrecortada, que deixara o teatro regressando temeroso pelo estado de Capitu, que um mal súbito acometera. Mal de quê? Inquiriu Escobar, seus olhos faiscando uma curiosidade que me pareceu mórbida. Queixava-se de uma dor lancinante na cabeça e de um aperto no estômago, como se algo peçonhento ali se contorcesse. Então retiro-me. Vinha por aquele assunto nefasto dos embargos. Eram uns embargos de terceiros. Um incidente de importância ocorrera. E ele, tendo ceado na cidade, não quisera recolher-se sem antes me comunicar o ocorrido. Mas agora falaria depois. Não, falemos já, sobe. Ela pode estar refeita. Se o mal persistir, descerás como um espectro. Capitu estava melhor, ou assim o proclamava, quase refeita. Confessou-me com uma candura que soou falsa aos meus ouvidos atormentados, que fora apenas uma dor de cabeça insignificante, mas que agravava o padecimento para que eu me fosse divertir. Que escárnio! Não falava com a alegria que a situação demandaria, o que me fez suspeitar, com calafrio, que mentia para não me infundir o medo que já me devorava. Mas jurou com veemência suspeita que era a verdade nua e crua. Escobar sorriu, um sorriso que me pareceu de um demônio satisfeito. A cunhadinha está tão doente quanto tu ou eu. Vamos aos embargos, essa dança macabra da lei. Que elegância, hein? As preocupações são outras, o tom é mais contido, mas a observação da natureza humana continua afiadíssima. É fascinante ver como o cenário muda. E para nossa última imersão estilística de hoje, preparem-se para um mergulho intelectual. Como o mestre argentino Jorge Luis Borges, com sua paixão por labirintos, espelhos e a natureza do tempo, reconstruiria essa passagem. A questão que me propões, se a vigília sobre ela, outrora tão arguta, persistiu não obstante o infante e o decurso dos ciclos anuais, encontra uma afirmativa que se desdobra em incontestáveis reflexos. Prossigo. E de tal modo que o arabesco mais fútil de um gesto, a inflexão menos perceptível de uma sílaba, uma tenacidade fortuita, por vezes a própria ausência de sinal, bastavam para erigir em meu espírito labirintos de conjeturas. Cheguei a suspeitar do cosmos e de cada um de seus átomos. Um passante anônimo, um parceiro efêmero numa dança que logo se dissolveria no ouvido, qualquer forma masculina, imberbe ou encanecida, insuflava-me um pavor que confinava com a especulação teológica. É inegável que ela, chamemo-la Capitu, como um nome que se repete num sonho, encontrava certa satisfação em ser contemplada. E como me elucidou certa vez uma dama, cuja erudição em tais matérias superava a minha, e de cujos olhos, devo notar, buscavam em mim um eco que minha biblioteca interior não lhes oferecia, o meio mais eficaz para tal desiderato é também ver, pois não há contemplação sem a manifestação especular de que se contempla. A dama que me confiou esse aforismo suspeito nutria por mim um interesse que não encontrou reciprocidade em meu ser, absorto em outras geometrias. Daí, talvez, a minúcia de sua explicação sobre a teimosia de seus próprios olhares. Outros olhares, é verdade, cruzavam o meu caminho. Não muitos, e sobre eles estenderei o véu da omissão, já tendo aludido a futuras e, portanto, inexistentes peripécias. Naquele segmento do tempo, porém, por mais formas femininas que o mundo pudesse catalogar, nenhuma delas usurparia a ínfima parcela do culto que eu devotava a Capitu. Minha própria genitora, cifra primeira do afeto, não reclamaria mais que um hemisfério desse orbe. Capitu era o Aleph, o ponto que contém todos os pontos. Cada instante, cada labor, era um hieróglifo decifrado apenas em sua função. Ao teatro íamos, cifra de um rito compartilhado. Recordo apenas 2 ocasiões em que a geometria de nossa presença se rompeu. Um tributo a um histrião cujo nome se perdeu e a estreia de certa ópera a qual ela não compareceu, alegando uma indisposição, que como um texto apócrifo permitia múltiplas leituras. Insistiu,
com uma veemência que hoje me parece oracular, que eu fosse. Era tardio, quiçá impossível, destinar o camarote a Escobar. Parti, mas o primeiro ato me pareceu um prólogo interminável e regressei. Encontrei Escobar no umbral do corredor, como uma figura predestinada. Vinha procurar-te, enunciou, a voz tingida de uma urgência que contrastava com a serenidade da noite. Relatei minha incursão ao drama encenado e o retorno motivado por uma sombra de receio por Capitu, que deixara enferma. Acometida de quê? Inquiriu Escobar, como um exegeta diante de um sintoma. Um mal-estar cefálico, um distúrbio gástrico. Repliquei, enumerando os signos. Então retiro-me. O motivo era aquele nosso intrincado processo de embargos. Referia-se a uns embargos de terceiros, onde um novo lance e um detalhe imprevisto surgira. Tendo ele ceado na urbe, não quisera retornar ao seu domicílio sem comunicar-me a glosa, mas que agora o faria em outra ocasião. Não, conversemos de imediato. Sobe. Talvez ela se encontre melhor. Se o contrário se verificar, descerás. Capitu estava de fato não apenas melhor, mas restaurada. Confessou com uma transparência que paradoxalmente semeava dúvidas, ter sido acomedida por uma dor de cabeça trivial, mas que magnificara o sintoma para que eu me entregasse ao divertimento. Sua voz, contudo, carecia da alegria que autenticaria a confissão, levando-me a suspeitar de uma dissimulação piedosa. Jurou, no entanto, ser a verdade incorruptível. Escobar sorriu, um sorriso que poderia ser o de um cúmplice, o de um observador arguto, ou talvez o de um deus menor contemplando as tramas humanas. E sentenciou: a enferma está tão sã quanto nós que aqui especulamos. Passemos aos embargos. E assim, o drama íntimo foi momentaneamente eclipsado pela prosa dos códigos e dos tribunais, embora, como um palimpsesto, uma suspeita continuasse a vibrar sob a superfície do real. Que viagem! Do horror psicológico à comédia de costumes, passando pela reflexão metafísica. É incrível como uma mesma semente narrativa ela pode florescer de maneiras tão distintas nas mãos de diversos artistas, né? E que espetáculo de versatilidade literária acabamos de presenciar. É como se Dom Casmurro fosse um diamante multifacetado e cada autor nos mostrasse um brilho completamente novo. Bom, ao submeter um mesmo trecho da narrativa machadiana às vozes estilísticas de Edgar Allan Poe, Jane Austen e Jorge Luis Borges, a gente percebe que emerge um fascinante estudo sobre como a forma molda intrinsecamente o conteúdo, né? E vai revelar peculiaridades e os universos particulares de cada autor. Embora eles vão partir de um mesmo núcleo narrativo, essa persistente e corrosiva suspeita de Bentinho sobre Capitu, a gente consegue perceber que os três autores divergem radicalmente na atmosfera, no foco psicológico, na linguagem e na construção do suspense, o que vai demonstrar a plasticidade da literatura. Edgar Allan Poe, por exemplo, ele mergulha o trecho nas profundezas góticas e sombrias da sua própria alma literária. A possessividade de Bentinho é transformada numa força quase sobrenatural. Uma, entre aspas, devoradora possessividade que por ela me cingia, qual sudário vivo. A linguagem é carregada de dramaticidade e exageros, buscando efeito visceral no leitor, ou no nosso caso aqui, no ouvinte, né? A suspeita não é só uma dúvida, mas é um terror que vai acabar por devorar o narrador. O sorriso do Escobar, por exemplo, que lá em Machado de Assis podia ser ambíguo, aqui não. Aqui ele é inequivocadamente sinistro. Aspas para ele. Um sorriso que me pareceu o de um demônio satisfeito. Poe intensifica o horror psicológico, transformando a angústia ciumenta em um tormento quase infernal, onde a própria realidade parece conspirar para infundir esse medo. A atmosfera vai ser densa, opressiva, e a prosa vai buscar evocar arrepio, sensação de estar à beira de um abismo. A dança macabra da lei, referente aos embargos, vai acabar selando o tom fúnebre e desesperançoso que vai permear toda a reescrita de Edgar Allan Poe. Já em flagrante contraste, Jane Austen transporta a mesma situação
quase que para um salão de uma sociedade regida pela polidez, pela contenção emocional e pela sagaz observação dos costumes, né? A inclinação possessiva de Bentinho, por exemplo, ela é admitida, entre aspas, com a franqueza que a narrativa honesta impõe. Ou seja, né, uma formulação típica da preocupação de Austen com a veracidade e a moralidade da narração, mas sem o desespero visceral que Poe nos apresentou no texto anterior. A intensidade do sentimento é reconhecida, mas ela também é filtrada por uma linguagem elegante e até comedida. A suspeita sobre a doença da Capitu não vai gerar pavor, mas vai gerar uma suspeita de que ela dissimulava para não me alarmar, né, como diz ali o autor, revelando uma preocupação com as aparências e o bem-estar social. O sorriso do Escobar, tão demoníaco em Poe, aqui ele é um sorriso discreto, um detalhe sutil que um observador atento notaria e talvez interpretasse com ironia velada. A prosa de Austen é marcada pela clareza, pelo equilíbrio das frases e por um olhar aguçado para as dinâmicas interpessoais, onde o drama se desenrola mais entre linhas e não nos ditos do que em explosões emocionais. A transição para os embargos ela é feita com muito mais naturalidade, sem a conotação macabra de Poe, mas como mais um dos assuntos práticos da vida. E por fim, Jorge Luiz Borges eleva o ciúme de Bentinho a um plano praticamente metafísico e labiríntico. A questão da persistência da possessividade encontra uma afirmativa que se desdobra em incontáveis reflexos. A realidade se torna um texto a ser decifrado, onde o arabesco mais fútil de um gesto, a inflexão menos perceptível de uma sílaba, bastavam para erigir em meu espírito labiríntico de conjecturas. A suspeita não é apenas emocional nesse caso, mas intelectual também. Uma busca por padrões e significados ocultos, chegando a, entre aspas, suspeitar do cosmos e de cada um dos seus átomos. E aí, nesse caso, Capitu é idealizada como o Aleph, o ponto que contém todos os pontos. Uma cifra universal que transcende a mera pessoa. Borges emprega uma linguagem erudita, repleta de metáforas conceituais e referências intelectuais, geometria da nossa presença, texto apócrifo, palimpsesto. A doença de Capitu é uma indisposição que, como um texto apócrifo, permitia múltiplas leituras, e sua confissão é recebida com uma transparência que, paradoxalmente, semeava dúvidas. O sorriso de Escobar é multifacetado, um sorriso que poderia ser o de um cúmplice, o de um observador arguto, ou talvez o de um deus menor contemplando as tramas humanas. Ou seja, a prosa borgiana é densa, reflexiva e transforma o drama íntimo em uma meditação sobre a percepção, a realidade, a interpretação e o infinito, onde a suspeita continuasse a vibrar sobre a superfície do real como um enigma insolúvel. Agora, vamos soltar um pouco mais a imaginação? Pensa aqui comigo. Se esses autores tivessem continuado a história a partir do ponto em que a gente parou, onde será que as suas narrativas nos levariam? Nesse exercício criativo, não consigo não pensar que no universo de Edgar Allan Poe, a gente imagina que a suspeita do Bentinho ela se aprofundaria quase que como uma doença da alma. Esses embargos seriam apenas o prelúdio de um tormento crescente, né? Cada olhar de Capitu, cada silêncio, cada sombra no casarão ia se tornar um espectro de traição. A narrativa provavelmente mergulharia num vórtice de paranoia, onde a realidade e o delírio iam acabar se confundindo, culminando talvez em um confronto desolador mais interno do que externo, com Bentinho consumido pelas suas próprias escuridões. O filho Ezequiel ia ser uma constante e dolorosa lembrança viva da dúvida que ia acabar corroendo Bentinho. Já nas mãos de Jane Austen, teríamos uma intriga social maravilhosa. A questão dos embargos seria, claro, um tema de conversas discretas nos salões, afetando a reputação e o futuro do casal.
as suspeitas do Bentinho seriam tratadas com a sutileza característica de Austin. Por exemplo, a gente poderia ver Capitu, talvez, tentando manter as aparências, usando a sua inteligência para navegar pelas águas traiçoeiras da sociedade, enquanto Bentinho, com a sua índole mais introspectiva e agora desconfiada, ia acabar se tornando cada vez mais isolado, ou quem sabe, alvo de conselhos bem intencionados de tias e amigos. O foco seria menos o tormento interno, né, e mais as consequências sociais e os mal-entendidos decorrentes dessa desconfiança. Quem sabe até com um final meio agridoce, onde a verdade permanece elegantemente não dita, mas as relações, elas certamente iriam se reconfigurar. E com o Jorge Luiz Borges? Bom, aí a gente já tem que se preparar para um quebra-cabeça existencial, né? A continuação certamente não ia ser linear. O Bentinho talvez encontrasse um antigo diário, um manuscrito ou um espelho que refletisse não o presente, mas as infinitas possibilidades do passado. Alguma coisa nesse sentido. A questão da traição, ela ia se desdobrar em um labirinto, certamente. Seria Ezequiel realmente filho de Escobar? Ou seria Escobar um duplo de Bentinho, uma projeção dos seus medos? Ou quem sabe Bentinho, ao reler suas próprias memórias, percebesse que ele mesmo é o arquiteto da sua desgraça, perdido em uma biblioteca de eventos onde cada livro conta uma versão diferente da mesma história. Esses embargos poderiam ser um símbolo da busca fútil por uma verdade única e objetiva. Muito legal, né? Bom, mas agora, meus queridos ouvintes, chegamos ao clímax. A pergunta que ecoa há mais de um século e que, de certa forma, cada uma dessas releituras tocou, à sua maneira. Eu me atrevo a perguntar diretamente a essas grandes vozes que hoje nos visitaram. Allan Poe, na sua visão sombria de alma humana, Capitu traiu Bentinho? A traição, meu caro inquiridor, não é um ato isolado, mas uma sombra que se projeta da alma atormentada. Se ela o fez em carne e osso, pouco importa. No coração ciumento de Bentinho, a traição já era uma tumba aberta, da qual nem a mais pura das esposas poderia escapar. O verme da dúvida, uma vez alojado, consome toda a verdade, deixando apenas o espectro do que poderia ter sido, ou do que sempre foi, em sua mente febril. A traição era dele antes de ser dela. É uma resposta que nos deixa com mais calafrios do que certezas, né? Bem ao estilo Poe. Bom, agora mudando completamente o tom. Jane Austen, com a sua perspicácia para as relações e os costumes, qual seria o seu veredito sobre Capitu? Ora, a questão da traição, como tantas outras aflições do coração, raramente se apresenta com a clareza que os cavalheiros impulsivos desejariam. O jovem Bentinho, se me permite a observação, parecia mais inclinado a nutrir suas próprias inseguranças do que a observar os fatos com a devida serenidade. Uma dama da vivacidade da senhora, cercada por uma sociedade que valoriza tanto as aparências, certamente teria que ser muito descuidada ou muito audaciosa para se arriscar de tal forma. Eu diria que, na ausência de provas concretas, e considerando a natureza melancólica do narrador, a questão permanece mais um reflexo das deficiências dele do que das dela. A sociedade, essa sim é pródiga em julgar apressadamente. É uma análise bastante ponderada e com um olhar crítico sobre o próprio narrador, né? Como era de se esperar da nossa querida Austen. Bom, e para finalizar, nosso mestre dos labirintos. Borges, para você, a traição de Capitu é um fato ou uma ficção dentro de outras ficções? Perguntar se Capitu traiu Bentinho é como perguntar qual dos reflexos em um corredor de espelhos é o original.
Cada memória de Bentinho é um novo espelho, deformando e multiplicando a imagem inicial, se é que alguma vez houve uma imagem inicial unívoca. A traição, como o tempo, pode ser uma bifurcação em um jardim de sendeiros que se cruzam. Em um universo, ela o traiu, em outro, foi a inocência encarnada, em um terceiro, talvez ambos fossem culpados de uma traição mais sutil, a traição da própria possibilidade do amor. A única certeza é a dúvida, esse labirinto que ele construiu para si mesmo e do qual, talvez, nem Machado de Assis tenha encontrado a saída. A resposta contém todas as respostas, e portanto, nenhuma. E aí está, meus amigos. 3 autores, 3 perspectivas, e a mesma pergunta continua a nos intrigar, provando a genialidade atemporal de Machado de Assis. Cada autor, ao reescrever Dom Casmurro, não apenas empresta o seu estilo, mas reimagina o próprio cerne da experiência humana contida na obra original, provando que a literatura é um diálogo contínuo entre vozes, tempos e infinitas possibilidades interpretativas. Bom, espero que tenham se divertido e se inspirado tanto quanto eu nessa viagem literária. O Literatura Apócrifa fica por aqui. Continuem lendo, questionando e, acima de tudo, imaginando. Até a próxima!